O episódio de hoje é um oferecimento do Clube Conacine. Quer conferir uma palestra online e gratuita para desvendar os segredos cinematográficos de Pulp Fiction? Saiba como no final deste vídeo. De todos os cineastas que surgiram nos anos 90, um dos mais reverenciados é Paul Thomas Anderson, o autor de obras fantásticas como Boogie Nights, Magnolia, Sangue Negro, O Mestre, entre outras. E alguns meses atrás, enquanto eu estava de férias, eu decidi maratonar a filmografia do Paul Thomas Anderson em preparação para o novo longa dele, Trama Fantasma. Inclusive, se você me segue no Instagram, você já sabia disso, porque eu registrei essa maratona por lá, fazendo várias mini-análises de cenas específicas. Ah, mas Max, eu não sabia disso e agora eu perdi essas postagens. Calma, não tem problema. Me segue lá no Instagram que eu coloquei em destaque no meu perfil todos os comentários que eu fiz nessa maratona. Enfim, após esse intensivão de Paul Thomas Anderson, eu comecei a pensar ainda mais sobre a obra dele como um todo. Sobre quais são os diversos traços autorais dele que o destacam entre os demais cineastas que surgiram nas últimas décadas. E foi nesse processo que eu percebi como tem um tema que prevalece bastante na filmografia dele. Um tema que o diretor explora com riqueza e que lhe permite criar histórias únicas. Em quase todos seus filmes, Paul Thomas Anderson fala sobre os conflitos com a figura paterna. Com exceção de Embriagado de Amor, Vício Inerente e Trama Fantasma, todos os longas dele vão nos apresentar personagens que, em algum nível, precisam lidar com figuras paternas problemáticas. Então, para entender melhor como esse tema permeia a obra de Anderson, primeiro a gente vai analisar as figuras paternas em cada filme, para, em seguida, refletir sobre como Paul Thomas Anderson escreve esses personagens, e por último, ver como tudo isso é conectado com a relação que o cineasta teve com o pai dele na vida real. Ah, e atenção! Essa primeira parte do vídeo vai ter spoilers, beleza? Ok, então vamos começar. Já em seu primeiro longa-metragem, Paul Thomas Anderson faz a figura paterna ser algo central na trama. O filme abre com o Sidney se apresentando ao John na rua e oferecendo ser o seu mentor no mundo das apostas e dos cassinos. Após certa relutância, John aceita o convite. E ao longo da trama, a gente vê Sidney se tornar um verdadeiro pai para ele. Primeiro, o apostador veterano ensina tudo o que ele sabe para o John. Depois, ele dá a bênção à relação que John inicia com Clementine. E em seguida, Sidney faz de tudo para que o casal possa se safar com o grave crime que cometeram no motel. Até aqui, Sidney parece ser uma ótima figura paterna, não é? Mas depois vemos que não é bem assim, já que a gente descobre que, na verdade, Sidney foi o homem que, anos antes, matou o pai verdadeiro de John. Então entendemos que todo esse papel que ele desempenha de figura paterna nasce de um sentimento de culpa. Junte isso ao fato de que John nunca descobre o segredo de Sidney e temos uma relação bonita, mas também profundamente trágica. Logo cedo nesse filme a gente vê como a vida familiar do jovem Ed é problemática. Claro, o verdadeiro conflito do protagonista é com a mãe, mas o diretor mostra também como o pai de Ed é conivente com o comportamento dela, sem tomar atitudes para defender o filho do abuso verbal. Ou seja, já começamos vendo um pai que falha. Mais tarde, Ed vai ser acolhido pela grande figura paterna do filme, Jack Horner, o produtor de filmes pornô que descobre Ed e faz ele se tornar um astro do cinema adulto. E é evidente como Ed passa a ver Jack como uma espécie de pai que ele nunca teve. Respeitado, bem-sucedido e atencioso. Mas a felicidade chega ao fim quando o sucesso sobe a cabeça de Ed e ele briga com Jack, o que leva ao rompimento da relação. Tá, não é como se o Jack também fosse a melhor pessoa do mundo. Com o avançar da trama, a gente entende melhor sua teimosia, sua misoginia e sua violência. Apesar disso tudo, no fim, quando Ed retorna pedindo perdão, Jack age como o pai benevolente, recebe o filho pródigo de volta e tudo fica bem de novo. Rapaz, nesse filme aqui, o Paul Thomas Anderson pegou pesado nas figuras paternas falhas. Porque temos nada mais nada menos do que 4 delas. Rick Spector, o pai do jovem e brilhante Stanley. Temos o pai do Donnie, que não aparece no filme, mas a gente sabe que ele é importante pra trama.
Temos também o Earl Partridge, o pai de Frank T.J. Mackey, e Jimmy Gator, que tenta se reconciliar com a filha Rose. Se nos dois filmes anteriores as figuras paternas pareciam ter um lado positivo e mais bondoso, aqui todos esses pais são simplesmente terríveis. Tanto Rick quanto o pai de Donnie são homens que exploraram a inteligência dos filhos à custa da saúde emocional deles só por causa do dinheiro. O Earl é um magnata que abandona o filho e constrói um império midiático. E Jimmy, que a princípio parece merecer compaixão, depois se revela como um pai que abusou sexualmente da própria filha quando ela era criança. No fim, são todos homens horríveis que não recebem qualquer tipo de redenção. Nesse filme, a figura paterna é o grande protagonista. Depois que um de seus funcionários morre num acidente de trabalho, Daniel adota o filho do homem. Só que a gente tá falando de um ser completamente inescrupuloso em sua busca por dinheiro e poder, colocando seus objetivos acima até mesmo do próprio filho. É o que fica evidente na fatídica cena em que o menino fica surdo devido a uma explosão. Mesmo depois de entender como o acidente afetou o garoto, Daniel deixa ele de lado e vai comemorar a nova riqueza descoberta. E, em meio à comemoração, ele fala do estado do filho como se não fosse nada. E não para por aí. Daniel manda o filho para morar em outra cidade sem avisar ele. Anos depois, quando o rapaz já é um adulto, Daniel não só trata ele com enorme desprezo, mas também admite que só o adotou porque precisava de algo que causasse empatia nas pessoas durante as negociações de trabalho. Mas será que essa sempre foi mesmo a mentalidade de Daniel? Afinal, o filme tem pequenos momentos em que ele realmente parece ter um verdadeiro carinho pelo filho adotivo. E ao perceber que, mesmo assim, Daniel foi capaz de jogar tudo isso fora, fica claro como essa relação é profundamente trágica. Aqui, voltamos a ter uma figura paterna mais simbólica do que literal. Quando Fred volta da guerra e se percebe completamente deslocado da realidade, sem rumo e sem motivações, ele conhece Lancaster Dodd, o líder de um culto. Dodd então acolhe o Fred e o doutrina. Say your name. Freddie Quell. Say it again. Freddie Quell. Say it again. Freddie Quell. Consequentemente, Fred desenvolve uma admiração profunda pelo mestre, defendendo cegamente o homem, a ponto até mesmo de partir para a violência quando sente que Dodd está sendo insultado. Afinal, esse é o homem que o encontrou perdido no mundo e lhe deu uma nova perspectiva de vida, uma nova missão. Mas, sendo uma figura paterna do Paul Thomas Anderson, é claro que Dodd vai se provar problemático. Começamos a questionar as motivações dele. Será que ele acolheu o Fred por genuinamente se importar com ele? Ou será que foi porque Dodd viu no Fred alguma oportunidade de se aproveitar dele, como ele parece fazer com vários de seus seguidores? No fim, o relacionamento dos dois muda profundamente e Fred entende que ele precisa se afastar do Dodd para seguir com a sua vida. Mas antes que o filme termine, a gente vê como ainda sobram fortes resquícios do mestre no protagonista. Say it again. Manchester. Agora que a gente fez um panorama detalhado dessas figuras paternas, é importante dar um passo para trás e avaliar todos esses personagens em conjunto. O que eles nos ensinam sobre a visão de Paul Thomas Anderson? A primeira lição é que o cineasta escreve todos eles com um enorme nível de complexidade. Eles nunca são preto no branco. Como a gente viu, por mais que eles sejam majoritariamente figuras paternas falhas, Anderson dá outras camadas a eles, mostrando também qualidades e momentos de bondade e afeto. Outra característica da visão do diretor é como ele usa cada um desses personagens para abordar dinâmicas sérias e profundas. Abuso físico, abuso psicológico, culpa, egoísmo, rejeição e até mesmo aceitação. Mas além disso, a gente pode ver como Paul Thomas Anderson sempre apresenta esses personagens como figuras simbólicas de ambição e cobiça. Sidney é um apostador profissional. Daniel é o símbolo máximo do magnata ganancioso. Todos os pais de Magnolia são homens sedentos por dinheiro, fama ou poder.
Jack é um produtor obcecado por lucros. E Dodd é um líder cuja missão de vida é ganhar cada vez mais poder e influência. I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. Levando em consideração todas essas figuras paternas, será então que esses personagens são um reflexo da experiência pessoal de Paul Thomas Anderson? Será que ele mesmo tinha uma relação extremamente problemática com um pai horrível? Felizmente, não. Aliás, o pai de Paul Thomas Anderson, Ernie Anderson, era relativamente famoso. Ele trabalhava na televisão, fazendo o papel de locutor da rede ABC e também interpretando Goulard, um excêntrico anfitrião que apresentava filmes de terror. Hey, listen, gang. What do you think of the movie so far, huh? Hey, really bad. Isso significa que Paul Thomas Anderson foi criado em meio ao mundo do show business, crescendo em Hollywood, cercado pelos amigos famosos do pai dele. E segundo o próprio Paul Thomas Anderson, a relação dele com o pai sempre foi muito boa. Ambos eram muito próximos e Ernie sempre encorajou o filho a seguir a carreira de cineasta. Ou seja, ele é basicamente o oposto das figuras paternas que a gente vê nos filmes do diretor. Mas isso não quer dizer que a relação de Anderson com o seu pai não influenciou a obra dele. Acontece que Ernie morreu de câncer em 1997. E essa perda afetou profundamente o cineasta. Isso fica mais evidente quando ele fala de Magnolia. Let's just do Magnolia. I'm going to do the same question again. In your mind, what is that movie about? My dad. The whole thing. Yeah. Yeah, for sure. I mean, I just lost my dad, and I wrote a movie. It was like that. Mais especificamente, a gente vê um reflexo de Ernie no personagem Earl. Segundo o diretor, os últimos momentos do pai dele foram exatamente assim, velho e morrendo de câncer numa cama. Fora isso, a doença do pai dele explica, em parte, o momento mais impressionante de Magnolia. I remember talking to an oncologist on the phone who was essentially telling me that there was no way my dad was going to make it. And one of the first things that popped into my mind was, you know, you're telling me that frogs are falling from the sky. I thought hearing that your dad is going to die is as bizarre as hearing that frogs are falling from the sky. Então, não. As figuras paternas nos filmes de Paul Thomas Anderson não são um reflexo direto do pai dele. Mas isso não diminui de forma alguma o mérito do diretor. Porque a relação que o cineasta teve com o pai marcou ele pro resto da vida, possibilitando que ele explorasse o tema da paternidade com um olhar extremamente sensível e profundo. Com seus filmes, Paul Thomas Anderson nos faz pensar sobre como pais moldam os filhos, como filhos moldam os pais, como às vezes buscamos figuras paternas em outras pessoas, e sobre os inúmeros desdobramentos psicológicos que surgem da relação entre pais e filhos. É um tema extremamente complexo, claro, mas é justamente por conseguir pegar algo dessa natureza e transformar em histórias extraordinárias para o cinema que Paul Thomas Anderson é tão aclamado. Nos resta então admirar como esses personagens ganham vida na tela e, quem sabe, agradecer por essas não serem as nossas figuras paternas. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E a gente tem uma dica pra você que é fã de outro grande cineasta que surgiu nos anos 90, Quentin Tarantino. Mais especificamente, se você gosta de Pulp Fiction, você precisa conferir a palestra online e gratuita do Clube Conacine, que são os patrocinadores do episódio de hoje. Para quem não conhece, o Clube Conacine é um serviço de assinatura mensal que te dá acesso a dezenas de palestras online sobre cinema. Com elas, você vai aprender muito sobre as principais técnicas dos grandes diretores, sobre cinema brasileiro e, é claro, sobre os maiores clássicos da sétima arte. Inclusive, eu também fiz uma palestra exclusiva lá para o Clube Conacine sobre Touro Indomável, de Martin Scorsese. E o melhor é que eles disponibilizaram uma amostra grátis para quem quer ter uma noção de como são essas palestras. Ela foi feita pelo crítico Fernando Imperator e é sobre Pulp Fiction. O Fernando destrincha várias cenas do filme para te mostrar detalhes cinematográficos que você nunca tinha percebido. Sério, quando eu assisti a palestra eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que eu tinha deixado passar em branco quando eu vi Pulp Fiction pela primeira vez. Você vai aprender sobre a paleta de cores do filme, sobre os enquadramentos que o Tarantino usa, sobre a fotografia, sobre a importância da trilha sonora e muito mais. Isso é uma verdadeira aula sobre uma das maiores obras do Tarantino, e você não pode perder.
Então, não deixe de clicar no link que está aqui embaixo na descrição e conferir a palestra sobre Pulp Fiction. Você não vai se arrepender. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.